Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, paroquiano e amigo. Mais um dia nos unimos na fé e na esperança, pedindo a Deus que nos dê a fortaleza e a paz para caminhar cada dia confiantes de que com a sua graça venceremos todos os desafios que a vida nos apresentar. Por isso nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus alimenta a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é luz que nos orienta. E escutemos agora o Evangelho desta terça-feira, que está em João, no capítulo 16, versículos 5 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, do capítulo 16 de São João, nós continuamos escutando as palavras que Jesus disse na última ceia aos seus discípulos, depois de partir o pão, de abençoar, depois de lavar os pés dos discípulos. Ele faz um discurso de despedida e ele já havia dito que ele deveria partir, ir para o Pai. Por isso, no comecinho desse evangelho, ele diz no versículo 5, Agora parto para aquele que me enviou. A gente pode imaginar na cabeça e no coração dos discípulos o que geraria escutar essas palavras. Primeiro, um entender não entendendo. Entender porque ele já disse outras vezes que ele deveria sofrer, morrer, padecer e ressuscitar. Depois, porque ele já havia dito que ele iria para o Pai. Ele iria para aquele que me enviou, diz no versículo 5 do Evangelho de hoje. Os discípulos, eles estão ainda nesse processo de acreditar, de entender que Jesus, o Filho de Deus, é o enviado do Pai. Por isso, Jesus precisa reafirmar essas palavras antes da sua paixão, morte e ressurreição. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração humano e conhecia o coração humano dos discípulos. Por isso, ele entende que há dúvidas, que há medo, que há inseguranças. E ele diz aqui no versículo 6, Mas porque vos disse isso, ou seja, que ele iria partir, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. E é tão natural, é tão humano quando uma pessoa querida parte, que o nosso coração se encha de tristeza. Jesus, que é divino e humano, sentiu como nós, entende como nós esses sentimentos. Ele também chorou por Lázaro, seu amigo, quando partiu, e ele sabe que o coração dos discípulos também se encheria de tristeza, que naquele momento já se sentiam tristes porque Jesus disse que iria partir. Talvez eles ainda não entendessem muito bem. Jesus vai morrer, Jesus ele vai nos deixar, o que iria acontecer exatamente. Mas
O que há de certeza é um sentimento. E quando a gente carrega um sentimento, a gente não pode duvidar dele, ele simplesmente existe, ele está dentro de nós. Quando nós perdemos alguma pessoa querida, a gente fica triste. Isso é normal, é humano, e Deus que nos criou assim humanos, sabe, entende desse nosso sentimento. Por exemplo, quando alguém perdeu um familiar, um amigo querido nesta pandemia para o coronavírus, a gente entende a dor do coração, a ausência muitas vezes de poder se despedir dessa pessoa querida, a dúvida, o medo, a insegurança. E o coração se enche de tristeza quando uma pessoa querida parte. Jesus, ele não disse que os discípulos não devem ficar tristes, não. Jesus assume a tristeza que eles estão carregando naquele momento. Quando ele diz, a tristeza encheu os vossos corações. E Jesus continua no versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. E Jesus vai explicar. Porque se eu não for, não virá até vós o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Jesus ele sabia que os discípulos deveriam continuar a sua missão depois da sua morte e ressurreição. Jesus sabia que eles precisariam do Paráclito, do Espírito Santo, daquele que iria enchê-los de força, de coragem, aqueles que iria dar discernimento ao seu caminhar, aquele que até hoje continua sendo enviado a nós, o Espírito Santo, nos defendendo, nos consolando, nos dando força, nos animando. É aquele que Jesus disse que vai também falar o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento, porque o pecado de Jesus está em não acreditar nele, nas suas palavras, em colocar em prática aquilo que ele ensinou, ou seja, em não viver o mandamento do amor. A justiça está que ele, depois de morrer, iria para o Pai. Ele não iria sucumbir nas trevas, assim como nenhum dos nossos seres queridos ou nós, no final da nossa vida, vai acabar a nossa existência como se fosse um sem sentido, essa vida não, nós vamos nos abrir à vida eterna e o julgamento. Jesus diz, porque o chefe desse mundo, o pecado, o demônio, ele será condenado. O demônio não tem a última palavra, o demônio não vence Jesus. Jesus vence a morte e ressuscita. Que nesse tempo pascal a gente possa estar escutando essas palavras de Jesus, sabendo que Ele continua no meio de nós, através do seu Espírito Santo. E agora eu te convido a apresentar os teus pedidos ao Senhor. E rezemos como nos ensinou Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos também a você e a sua família a Nossa Senhora. Reze junto comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Supliquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos e suas graças sobre você e sua família, e vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, Deus está contigo.